Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Sankhya Sessions. Esse espaço foi criado para a gente falar sobre inovação, tecnologia e gestão, e esse é o último episódio da nossa série Reforma Tributária 360. Se você perdeu os últimos 3 episódios, fique à vontade para entrar nas nossas redes sociais, voltar, esses episódios já estão disponíveis, e também para você acompanhar outros episódios e outros temas que a gente vai ter daqui para frente. Eu sigo aqui com um time de especialistas, que foi convidado para tocar esse tema junto comigo, Douglas, diretor de produtos da Sankhya, o Gustavo, que é head de produtos fiscal, o Ulisses, que é CEO da Asis, e a Samantha, que está remoto aí nos acompanhando, especialista de produtos fiscal também. Sejam muito bem-vindos, para o nosso último episódio. Douglas, vou passar a palavra para você, Aqui a gente já falou um pouco sobre operação, a gente já falou sobre tecnologia, já falou o que é a reforma tributária, explicando um pouco mais aí para quem está nos acompanhando também, e como é que as empresas aí precisam, se adaptar e se movimentar para esse período ali de transição. Então, vou passar a palavra para você conduzir aí o fechamento desse nosso bate-papo, falando um pouco mais aí também de como a Sankhya, tem contribuído e evoluído, a gestão das empresas, não só com a reforma tributária, mas falando um pouco mais de inteligência e de tecnologia também. Fica à vontade. Legal, obrigado mais uma vez, Gus, Ulisses, Samantha, Estamos aqui chegando ao fim dessa série, Mais uma série muito importante, eu acho que vale a pena rever os outros episódios, tem muita dica legal, tem muita coisa ali que de fato gera valor para as empresas. E agora, para a gente encerrar essa série, a gente começa a olhar um pouco para o futuro, Entender qual que vai ser o futuro mesmo a partir da reforma e como que a Sankhya, através das suas gestões empresariais, do seu ecossistema todo, vai conseguir conduzir isso, Então, olhar agora um pouco para o futuro, a gente falou bastante de inteligência artificial, de dados, de processo, a gente vê que a partir de agora a gente vai ter uma mudança não só da reforma tributária em si, vai ser uma mudança cultural. E o cultural não só das empresas, mas dos consumidores. Então, é importante a gente fechar essa série aqui com um panorama geral aqui dessas mudanças que a gente vai ter. Então, para começar essa parte de olhar para o futuro, dessa transformação digital, queria ouvir do Ulisses aqui para nos ajudar falar um pouco dessa reforma. Como que essa reforma vai ajudar a transformação digital de fato nas empresas a partir do próximo ano. Já vem mudando, Agora, próximo ano vai intensificar bastante. Muito bom. Acho que a proposta da reforma número 1 é a transformação digital, Porque a gente já vem desde 99, 98, 99, num processo de transformação digital da área tributária, Para quem é um pouco mais trabalhou um pouco mais lá atrás, tinha nota fiscal no papel, A gente assinava os canhotos, Aquela coisa mais manual, A gente tinha os livros fiscais, Que eram aqueles papéis que as empresas tinham, os contadores guardavam aquelas informações. Então a gente vem numa fase de transformação digital já há muitos anos e automaticamente agora, com o uso de dados, a gente equipara a área fiscal e a área tributária ao que a gente vive nos dias de hoje. E aí, automaticamente, a proposta número 1 da reforma era, de fato, trazer algo simples, Então, de fato, a ideia de ter um IVA, de não ter mais aquela cadeia de impostos extremamente complexa por estado, por município, onde cada estado podia dispor da legislação de uma maneira. Então, essa transformação de simplificação dos métodos de apuração, dos meios de emissão de nota, a unificação dos documentos fiscais, ela já vamos dizer assim, o grande avanço, E eu acho que é a proposta número 1, de transformação, que é de fato a transformação digital. A outra pergunta que você falou, que me fez, que é de como fazer essa gestão inteligente dos tributos, eu acho que vem aquela frase, de que os bons ventos eles não sopram para quem efetivamente não sabe para onde vai, Então, se eu não trabalhar os meus dados tributários, se eu não tiver uma boa gestão dos meus dados tributários, de fato eu vou ter mais dificuldade nessa transição, que foi o que a gente falou bastante nos episódios anteriores, principalmente porque a gente já tem muitas ferramentas para isso, dentro da própria Sankhya, da Asis. A gente já tem uma quantidade de dados muito, vamos dizer assim, maduros, da sua própria operação, tanto para você reavaliar como você está vivendo hoje, como você vai viver a transição e depois com a efetiva reforma, Então, eu acho que é baseado nesses 2 pontos aí.
Ah, legal, né? Você é da época, então, dos livros fiscais, literal, né? Eu tinha os livros fiscais ali, que tinha aquele, pega o livro fiscal. Hoje em dia, na tecnologia, a gente fala, temos que integrar com livros fiscais. As pessoas até não entendem muito bem, né? Mas a transformação foi grande até hoje. Agora, a partir de agora, olhando para o futuro, maior ainda, porque não é mais uma questão somente da sua área. E aí a gente já entra numa outra temática que é a integração entre as áreas, né? Então a gente vê que essa transformação ela vai conectar muitas áreas das empresas. A gente falou isso nos episódios anteriores. E aí, né, Gus, olhando muito aqui da parte nossa de ecossistema, de sistemas, né? Como que o nosso ERP se conecta com a parte operacional do fiscal, a parte de CRM. Então, olhando para essa questão de eficiência e transformação digital, o que você pode falar para a gente sobre isso que a gente vem fazendo dessa integração? Quando a gente fala de reforma e da gestão disso tudo, né, passa a ser cada vez mais importante essa integração. Quando a gente olha, por exemplo, um CRM que vai cuidar ali da venda, vai fazer toda a gestão de venda, o fiscal vai garantir que tudo isso está em compliance e o ERP vai juntar tudo isso, né? E olhando para a reforma, quando a gente fala de uma venda, por exemplo, hoje a gente fala de um ICMS, por exemplo, eu olho para o imposto na origem da venda. Quando eu falo dos novos impostos, eu estou olhando para o destino. Então eu preciso ter essa venda integrada aqui com o meu fiscal para eu garantir que eu estou fazendo uma venda correta. Eu preciso saber se essa venda vai me dar lucro, se não vai. Preciso entender esses impactos. Essa integração ela passa a ser cada vez mais importante. Eu preciso ter a gestão fiscal, não só da venda, mas do financeiro também, como a gente comentou. Essa interligação entre as áreas vai ser muito importante e vai precisar acontecer em tempo real, né? Então, seu ERP vai precisar estar integrado, mostrando isso em tempo real para garantir que toda a tua operação, primeiro, está em compliance, naquilo que o fiscal exige, mas também está deixando você competitivo, está te mantendo competitivo ali no mercado, integrando justamente venda, integrando financeiro, garantindo que isso vai chegar certo dentro do fiscal, vai chegar certo dentro do contábil. Então essa integração, hoje ela já é importante, mas passa a ser cada vez mais importante aí no nosso futuro com a reforma. Ah, legal. O Ulisses até comentou, acho que no episódio anterior, né, do fiscal deixar de ser aquela salinha no fundo e vai ser agora parte muito forte da inteligência, né, da integração entre as áreas que você está trazendo. E sistemicamente a gente tem que garantir toda essa conexão entre as áreas. E aí a gente olha para isso, muitas pessoas acham que, cara, vai gerar uma burocracia, vai ficar mais lento. Então a gente precisa que essas conexões sejam inteligentes, que tenham uma eficiência e mais. Agora a gente vai precisar pensar também muito em segurança da informação. Porque antigamente só uma área tinha uma determinada informação. Agora, essa informação ela precisa transitar na empresa como um todo, porque isso impacta uma decisão fiscal, impacta compras, impacta o time de vendas. Então a gente tem todo um contexto aqui de integração que você comentou, mas a gente precisa garantir eficiência e segurança dos nossos processos. E aí, Samantha, você está muito ligada a isso no dia a dia ali, que nós estamos desenvolvendo essas integrações. Conta pra gente um pouquinho de como que a Sank está garantindo aí para os nossos clientes essa segurança, essa performance e mais ainda, né, a conformidade das informações que elas precisam ser trabalhadas entre as áreas. Vamos começar aqui, primeiro falando um pouco de segurança e conformidade legal, né? Para a gente ter um desenvolvimento efetivo, a gente precisa dessa conformidade legal também com aquilo que vem sendo implementado na reforma. Então, hoje nós conseguimos dar muita segurança daquilo que nós estamos desenvolvendo, né? Primeiro, porque nós entendemos a legislação, então nós sabemos aquilo que de fato nós estamos fazendo. Segundo, porque nós participamos do Comitê de Trabalho de Documentos Eletrônicos junto ao INCAT, né, que é um órgão regulatório de vários estados, então é como se fosse um comitê que trata especificamente de documentos eletrônicos, onde tem representantes fiscais, tá, de todas as unidades federadas do país, e nós também participamos do comitê do Split Payment. Então, assim, a gente tem muita informação daquilo que está sendo pensado, daquilo que está sendo desenvolvido, e isso traz uma segurança não só no nosso desenvolvimento, como também para os nossos clientes, né? Porque
está tudo sendo construído agora. Então, a gente está construindo, mas o físico também está construindo do lado dele. Então, a gente consegue caminhar em conjunto, trazendo aí uma segurança operacional. Então, a gente sabe que a gente vai conseguir cumprir a lei de fato, né? E na questão de conformidade e segurança também, agora falando mais da parte tecnológica, claro que não só a Sankhya, mas todas as empresas de tecnologia vão precisar aprimorar os seus processos para trazer cada vez mais esse tipo de segurança, né? Primeiro, você trouxe aí dessas informações compartilhadas. Outro ponto que a gente também comentou em episódios anteriores é aí essa questão de eu ter um time muito rápido das informações, então eu vou ter que aprimorar os meus processos para conseguir trazer isso quase em tempo real para os meus clientes, né? E tudo isso muda o processo, muda a forma como nós vamos fazendo efetivamente as coisas, né? E a gente está muito ligado nisso e muito comprometido para fazer que isso aconteça de fato. Legal. E aí, você trazendo esses pontos, né? A gente falou de integração, a gente volta naquela questão que a gente falou no primeiro episódio, né? Da importância dos comitês nas empresas, né? Porque agora essas informações vão estar cada vez mais difundidas, essas informações precisam ser bem trabalhadas para tomada de decisão. E aí, né, Gus, a gente já entra aqui num tópico que é justamente isso. A gente está falando muito aqui de ter as informações, de ter interação, de ter segurança, informação compartilhada com um propósito muito claro, que é a tomada de decisão. Então a gente precisa ter previsibilidade, a gente vai usar IA para trazer essas informações para a gente, mas nós precisamos ter ali uma ação em cima disso, que são as decisões que as empresas vão tomar. Então como que a gente está se preparando ali dentro da nossa jornada do ecossistema da Sankhya para que essas decisões sejam tomadas, como a Samantha falou, de forma mais rápida, efetiva e que esteja em conformidade? Como que você está trazendo isso para a gente dentro dos nossos produtos? Primeiro ponto, né? Acho que aqui a gente tem o RP que ele é totalmente integrado. E isso eu acho que já é um baita diferencial, já é um baita começo. Porque se a gente já integra ali em tempo real, fiscal, vendas, compras, financeiro, isso a gente já consegue ter dados para trazer informações e visões ali para os nossos clientes. Hoje, no RP, a gente já consegue mostrar ali com os dados que tem como que está o compliance do cliente, como que está a operação dele, e ali ele já consegue analisar esses dados e saber o que ele precisa fazer para ajustar. Eu tenho um documento fiscal que está emitido errado. Eu já consigo olhar para isso e saber o que eu preciso fazer para ajustar esse documento e garantir que a minha operação está certa. Eu já consigo ver, por exemplo, um SPED errado também. Eu já consigo resolver esse problema antes do fisco me pegar, vamos dizer assim, e eu receber uma multa, uma notificação. E além disso, a gente já tem as informações ali de toda a operação para mostrar para ele como que vai ficar o impacto no negócio dele no cenário pós-reforma e durante esse período de transição. E aí, trazendo para essa questão do comitê, são informações importantes para ele levar para um comitê e poder discutir isso. Poder entender ali com o time de compras, por exemplo, se ele vai continuar operando com o fornecedor A, com o fornecedor B, se ele vai continuar fazendo compra pelo estado A, pelo estado B. Às vezes ele vai deixar de ter um benefício fiscal. A gente já conversou com clientes aqui que às vezes o cliente vai tirar produtos do portfólio dele porque não serão mais interessantes para a operação pós-reforma tributária, mas tem um lado bom também. Ele comentou que vai tirar 2, 3 produtos dali, mas ele vai começar a operar com 5 novos produtos que ele não operava antes, que hoje não é interessante para ele. E eu acho que essas decisões o RP tem que trazer para o cliente, tem que mostrar isso para ele tomar essas decisões dentro do comitê que vocês comentaram e poder continuar competitivo, né? Porque a gente sabe que os negócios hoje tem uma briga muito grande essa competição, no sentido de, às vezes, dependendo da área, a margem é muito pequena, varejo, por exemplo, quando a gente fala, é uma margem muito pequena. Sim. Se o cara não olhar para isso, talvez a margem foi pro ralo. Então é importante olhar antes para se adaptar antes. Benefício fiscal, por exemplo, quando a gente fala, às vezes a gente sabe que tem empresa que opera logisticamente numa determinada localização,
por conta de um benefício fiscal que ele tem, e aí ele paga um frete às vezes mais caro por conta daquele benefício. E com a extinção do benefício, aquilo ali ainda vai continuar sendo interessante? Não vai? Mover um centro de distribuição de hoje para amanhã não acontece. Então, por isso, a importância de se antecipar, e por isso a importância de ter um RP que dá essas informações para você entender o impacto no teu negócio e se antecipar. Porque apesar da gente falar que esses impactos é lá em 2027, que se tinha comentado, né, Ulisses? 2027 está aí. Então, para quem não começou a olhar ainda, precisa começar a olhar já, porque o prazo é curto. Eu acho que tem muita coisa legal, né, nessa parte que a gente tá falando de dados, de decisão. Eu acho que o pessoal de casa pode olhar e falar assim, nossa, mas tanta coisa. Eu acho que precisa mergulhar um pouco, né, Gus e Ulisses? Samantha, entrar nas plataformas, acompanhar nossos webinários, que a gente de fato entra no detalhe, a gente mostra o que vai acontecer, porque tem muita coisa legal que nós estamos trazendo aqui como tomada de decisão. Então a gente traz através de IA, apurações, dados, informações e a gente dá um direcionamento. Mas a decisão, a gente precisa que as empresas elas olhem para aquilo e tomem decisão. Com uma jornada muito simples, né, Gus? Nada muito complexo, né, Ulisses? A gente já traz muito mastigada, previsibilidade, tudo que tem que ser feito e a empresa tem ali nesse comitê agir rápido e tomar as decisões aí para ter o menor impacto da reforma. E aí olhando para essa questão final aqui, a gente consolidando tudo que a gente falou de dados, chamar para ação, essas coisas todas, a gente entende que o futuro da gestão empresarial vai mudar bastante. Eu acho que a partir do ano que a gente vai ver uma gestão empresarial totalmente diferente do que nós temos hoje. E aí, Ulisses, queria que você trouxesse para a gente um pouco dessa visão sua, do que será esse futuro da gestão, o que você está vendo aí após a reforma, o que a gente vai ter aí de grandes impactos. Tá. Eu acho que antes de chegar lá, a gente precisa saber quem vai chegar. Exatamente. Eu acho que a pergunta é quem vai conseguir passar por essa transformação. A gente sabe que se a reforma ela tem esse impacto muito profundo na gestão e nos negócios, automaticamente vai ter muita empresa, vai ter muito empresário, vai ter muito negócio que vai ficar pelo caminho. Então, antes da gente pensar lá em 2033, é estudar um pouco qual que é o futuro do meu próprio negócio, né? O que a reforma impacta o meu próprio negócio? Eu tenho uma história de um cliente real, ele é importador de veículos elétricos, né? Moto, carro, enfim. E em conversa com ele em reunião, ele falou, cara, praticamente onde eu estou importando esses veículos, eu não vou ter mais os incentivos que eu tinha, né? O que eu tenho, né? E isso automaticamente muda completamente o meu cenário, porque não faz mais sentido eu fazer esse tipo de operação. Então eu estou começando a pensar agora em ter uma marca exclusiva, algo diferente, para que eu tenha um valor agregado no próprio produto, mas não no incentivo fiscal e nem no custo. Porque o que mudava para ele ali, o que gerava margem de lucro para ele, de fato, era o incentivo fiscal que ele tinha. Ele pagava um percentual baixo de tributo e automaticamente ele vendia por um preço extremamente competitivo no mercado. Então, na cabeça dele agora, né, e a gente conversando, ele falou, cara, agora faz mais sentido eu ter um produto que tenha uma marca diferente, que faça sentido quando eu faço uma venda. Então, eu acho que esse ponto para mim, e aí olhando os outros 4 episódios, né, que a gente teve a oportunidade de falar desses impactos, ele é o mais, até porque eu também sou empresário, ele é o mais, vamos dizer assim, conflitante, né? Como eu vou chegar até lá, né? E aí esse é um aspecto super interessante. E aí, pós-reforma, eu acho que o Brasil, se ele se manter nesse contexto de como ele está hoje, né? Porque a Samantha falou um pouquinho sobre regulamentação, se o contexto for o que está efetivamente sendo exposto nesse momento, de fato a gente vai ter maior facilidade para explicar. Eu já tive situações de ter que explicar como funcionam os impostos no Brasil para pessoas que estão fora do Brasil, é super difícil, super complexo. Eles têm uma dificuldade muito grande, porque para eles quanto que é? R$100, mais 10 de imposto é 110. Cara, você está me falando tanta coisa que eu tô começando a não entender como é que vocês fazem isso lá dentro. Então, eu acho que a gente vai mudar, a gente vai ter esse cenário. Agora, a gente também não pode esquecer
que quando a gente fala de imposto, a gente está falando de arrecadação. E se a gente está falando de arrecadação, a gente está falando de alguém que precisa desse dinheiro para movimentar o país e que né, a gente tem os entes públicos que precisam movimentar o país. É muito comum, né, que a gente tenha válvulas e mecanismo de aumentar tributo, porque é a maneira que muitas vezes o governo precisa para aumentar a arrecadação. Então a gente precisa entender como vai ser também esses meios de aumentar os tributos, né? Porque muitas vezes eles são complexos, eles são extremamente voltados para determinados setores, negócios. Então, depende muito de como o Estado em si, Estado que eu diga, a máquina pública, vai trabalhar nisso, né? Porque a gente não pode esquecer que, de fato, essas regulamentações, essas mudanças, muitas vezes, para aumentar o tributo, torna um pouco mais turbulenta a nossa área fiscal, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que pensar. E como o empresário vai se preparar para esse momento. Então, eu acho que esses são os pontos aí que a gente tem que analisar quando a gente está falando da gestão olhando para 2033. Mas minha opinião é que se for regulamentado como está, vai ser muito mais fácil, tanto o aspecto operacional, quanto como efetivamente a gente vai trabalhar com a área fiscal a partir de agora. Acho que esse ponto que você trouxe, essa reflexão é importante, né? Para não subestimar a reforma, né? Porque a reforma tem muita linha também de ter uma continuidade operacional. Então, pode ser que devido à reforma, a operação não faça sentido. Sim. Então, essa reflexão que você trouxe, eu acho que ela é muito importante, né? A continuidade do negócio pós-reforma e o que a gente trouxe nos outros episódios, falando muito para não subestimar, para olhar com carinho desde a parte de precificação. Então, eu acho que a gente consegue encerrar aqui com um recado legal, né? Uma reflexão legal de realmente olhar com carinho para a reforma, que ela tem muito um apelo aqui de trazer eficiência, trazer uma facilidade, como você comentou, de explicar isso para as pessoas de fora, principalmente. Para investidor. Isso tende a trazer mais investidores para o Brasil, porque o meio de apuração se torna mais simples, né? Hoje é muito complexo investir no Brasil, não é tão simples, né? E é isso, a gente trazer, assim, encerrar aqui falando, temos muitos materiais, né, Gus, Samantha, Ulisses, Mari, assim, nos nossos canais, nos webinars, a gente mostra na prática. Então, queria agradecer a oportunidade, a participação de vocês aqui nessa série. Eu acho que tem muito valor aí para o nosso público aí e vale a pena aí se engajar e olhar com atenção para a reforma. Eu queria aproveitar e até a fala do Douglas, né, e puxar aí uma última mensagem também de cada um de vocês, né, também, daí Samantha, Gustavo e Ulisses. Samantha, né, que atua já há bastante tempo aí como especialista, né, na área fiscal, hoje está olhando, né, para desenvolvimento de produto, mas atuou, né, por muito tempo ali como especialista também dentro de outros negócios. O que você traria ali como uma última mensagem aí, né, de ponto de atenção aí para as empresas se prepararem para essa reforma? Mari, eu vejo que um compilado, né, daquilo que a gente já falou aqui, que seria, olhe com muito carinho para a sua operação atual, e faça um bom planejamento tributário para que você passe por essa transição da melhor forma possível e consiga chegar lá em 2033 com uma saúde no fluxo de caixa, né? E entenda, né? Entenda a Lei Complementar 214 e o processo de transição que a gente está passando, não só no sentido legal, mas no sentido econômico também. Obrigada, Samantha. Gustavo, eu acho que do ponto de vista aí também um pouco mais de produto, de tecnologia, né? Qual que é a mensagem aí final também que você pode deixar aí para o pessoal? Eu acho que um ponto importante é as empresas garantirem que seus sistemas estão preparados para esse momento. Não adianta nada eu entender todas essas questões da lei que a Samantha trouxe, que a gente falou aqui também, mas teu sistema não te apoiar nesse momento. Seu sistema precisa estar pronto. E está pronto já em janeiro de 2026. Porque senão você já vai ter um baita problema no teu faturamento. Então o que eu diria para agora é, cara, garante o teu sistema pronto. Porque senão em janeiro você vai viver um caos. Essa é a minha sugestão aí. E lembrando que a Sankhya já está pronta. E quem utiliza a Sankhya já está pronto ali para janeiro,
seguir sem susto. Passar o ano novo tranquilo. É isso aí. Muito bom. Ulisses, acho que de uma perspectiva empresarial mesmo, né? Você como CEO também, que trabalha aí com a gestão estratégica, né? Fiscal, tributária já há bastante tempo também. Qual é o recado aí também que você deixa para quem está nos assistindo? Já comecem amanhã um comitê interno, né? Já reúnam as principais áreas de negócio, né? Coloque quais são os principais impactos da reforma nos seus próprios negócios para analisar junto com esses parceiros. Se não tiver montado o orçamento, já coloque no orçamento para o ano que vem consultoria, sistemas, para que chegue em 2027 de uma maneira, não digo tranquila, porque nada vai ser tranquilo, né? A gente vai passar por um momento turbulento, porque a gente não falou tanto aqui, mas a gente vai ter 2 apurações, né, a partir de 2027. A gente vai ter a apuração do imposto atual e do novo imposto. Então, eu acredito que essa organização, né, tanto financeira quanto de gestão e de negócios, ela vai ser primordial para a continuidade dos negócios. Eu acho que esse corte ele é importante. Se a gente não conseguir entender que a reforma tributária mexe muito com os nossos negócios, pode ser que a gente fique pelo caminho. Acho que o Gans deu um exemplo muito legal, que é o atacadista, o varejista, que tem uma margem super baixa, né? Às vezes 1%, 2%, e isso vai mudar completamente o contexto da sociedade se a gente não tiver essa visão, e acho que é por isso que a gente está aqui, né? Porque a Sankhya tem esse propósito, né, de transformar a sociedade por meio de gestão, e a gestão de tributária ela é um dos pilares aí que a gente tem aqui dentro do nosso negócio. Bacana. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez aí, Samantha, né, Ulisses, Gustavo, Douglas também. Acho que foi um excelente, né, uma excelente série ali de 4 episódios, né, que a gente falou bastante aí sobre a reforma tributária e principalmente acho que trazendo os aspectos culturais, os aspectos de gestão, né, e como as empresas realmente precisam, né, olhar para a sua operação e se preparar para essa transição, né? Que não vai ser tranquila, né, Ulisses, como você comentou, mas dá para ser mais segura, né? Dá para ser com mais preparação, conhecimento, né? E com mais segurança. Muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Obrigada, Samantha, mais uma vez. Esse foi o nosso Sankhya Sessions Podcast com o tema de Reforma Tributária 360. Esse é o nosso último episódio da série. Se você não acompanhou os outros episódios, né, fique à vontade, entre nas nossas redes sociais para acompanhar os primeiros episódios e fique ligado que logo mais a gente vem com outras séries, outros temas aqui para o nosso podcast. Muito obrigada!